O presidente Lula assinou nessa semana a medida provisória que possibilitou o fim da chamada taxa das blusinhas. Com essa medida, o Ministério da Fazenda passa a ter o poder de alterar as alíquotas do imposto de importação no âmbito do regime de tributação simplificada das remessas postais internacionais e gerar tributação de compras internacionais de até $50, zerar a tributação de até $50. É a taxa das blusinhas que tanto se falou nessa semana. Mas o que isso significa para você, consumidor, e para a economia? A gente conversou com o economista Luiz Gustavo Baricello, que avalia essa medida retroativa muito mais como uma movimentação política do que econômica. Essa medida do governo em voltar atrás no que ele tinha feito, né, inicialmente taxou as compras da Shopee e de outros aplicativos de compras pela internet, de importação pela internet. Agora ele volta atrás. A desculpa no começo é que isso estava prejudicando a indústria nacional. No fundo, era uma tentativa do governo de barrar essas compras. Havia uma desculpa também de que os impostos não estavam sendo gerados para o Brasil, mas tudo isso é desculpa. No final das contas, infelizmente, né, a indústria têxtil nacional perdeu competitividade para a indústria têxtil, principalmente chinesa e do leste asiático, e para tentar recuperar alguma competitividade, o governo taxou essas empresas, né, taxou as importações. Mas isso não deu certo. E aí o governo acabou voltando atrás, é realmente uma medida muito mais política do que econômica. O governo tomou uma série de medidas que foi desagradando, principalmente aí a classe média, e agora ele está voltando atrás para tentar ganhar popularidade, que afinal de contas esse ano é ano de eleição. Ninguém duvida, né, que essa medida é muito mais política do que econômica. A vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Bauru, a Sandra Farias, conversou com a gente também e ela destaca os prejuízos dessa medida para os setores do comércio e indústria aqui no nosso país. A discussão sobre a tributação das compras internacionais de baixo valor é extremamente importante para o comércio brasileiro e também para cidades como Bauru, onde milhares de empresas, lojistas, trabalhadores dependem diretamente da força do varejo local. Eu entendo que o consumidor busca preço e praticidade, isso é natural entre nós, mas também precisamos olhar para o outro lado desta balança, né? Durante muito tempo, plataformas internacionais tiveram benefícios tributários que acabaram criando uma concorrência desigual com comércio nacional, enquanto que o empresário brasileiro paga imposto, gera emprego, mantém estrutura física, investe em funcionário e movimenta toda uma economia local, muitos produtos importados entravam no país com uma carga tributária muito menor. A própria Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, a AFACESP, ela sempre se posicionou de forma crítica a essa diferença de tratamento. O que se defende não é impedir compras internacionais, mas sim garantir uma isonomia competitiva, ou seja, regras mais equilibradas para todos. Quando o comércio local perde a força, a gente tem que entender isso, que toda cidade sente os reflexos, menos empregos, menos arrecadação, menos desenvolvimento econômico. Por isso é fundamental que exista um debate responsável sobre esse tema, pensando apenas não só no consumo imediato, mas também na sustentabilidade do varejo brasileiro e na valorização das empresas que investem e acreditam no nosso país. Eu acredito muito no fortalecimento do empreendedor local, na importância de criarmos condições mais justas para quem produz, para quem emprega e para quem movimenta a economia brasileira de todos os nossos dias. A isenção de impostos federais foi formalizada numa portaria ministerial e publicada na mesma edição do Diário Oficial da União. Está aí, cumprindo o nosso papel de informar para você que nos acompanha o que significa essa medida.